É isso aí, galera. Vou dar continuidade aqui na correção. E Pedro, coloca a tua questão aqui de novo. Eu tava lendo aí, caiu. Tá bom. Pois é, eu tava lendo a questão de Pedro. Aí as outras eu já tinha corrigido. Enquanto o Pedro tá colocando aí, as outras estão todas corretas, galera. Tá? Faltou acho que uma coisa só. Maria Vitória não tá conseguindo. O que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Autoritarismo, culto ao líder, interferência do Estado. Isso aqui que é interessante, ó. É interessante vocês citarem uma coisa que a gente ainda não tinha dito, tá? Cadê, meu Deus? Peraí, deixa eu resolver aqui a questão da ajuda aqui. Rapidinho eu comento a questão de Borges. Ok, bora lá. O Borges falou sobre defesa de um poder executivo forte e o unipartidarismo, tá? A gente não tinha citado essa questão aí do unipartidarismo. Então coloquem isso aí nessa resposta. O unipartidarismo também é um elemento que caracteriza o fascismo, tá? Unipartidarismo, ok? Beleza? Então, beleza, Borges. É isso aí. As relações trabalhistas também, o controle das relações trabalhistas. Ok? Beleza? Então, bora descer aqui. Bora agora. Então, galera, alguma dúvida em relação à questão do fascismo? Acho que não, né? Exploramos aí bastante. Bora descendo aqui as páginas do livro. Vamos para a página 209. A página 209 fala sobre o stalinismo, né? Stalin na União Soviética. Então, a gente tem falando um pouquinho de Stalin. Lembrando que Stalin ali, ele substitui o Lenin em 1924, ok? E depois que ele substitui o Lenin, ele vai implantar os planos quinquenais, né? E buscar fortalecer a União Soviética, né? Que foi formada em 22 por Lenin. E os planos quinquenais eram os planos econômicos estabelecidos pelo Stalin e substituíam os planos criados por Lenin, tá? Que era a NEP, a nova política econômica, ok? Beleza? Então a gente já tem uma pegada aí, né? Uma pegada econômica que já vem com força para querer dominar esses territórios e vocês sabem, né? Os caras aí, eles são nada mais nada menos que o socialismo stalinista. E aí a gente vai para a terceira questão, tá na página 210, tá? A terceira questão, vou ler aqui. Quais eram as diferenças entre as propostas políticas de Trotsky e Stalin que disputaram a sucessão após a morte de Lenin? E aí eu vou falar aqui para vocês, fazer o contexto, né? Fazer o contexto. Enquanto a galera tá respondendo aí. Então, o que que acontece? Após Lenin morrer, nós tínhamos dois apoiadores de Lenin, né, o seu braço direito e o seu braço esquerdo. E os caras irão disputar para saber quem fica responsável pela União Soviética. E aí
eles têm perfis diferentes, características diferentes, o Trotsky com o Stalin, tá? Então, a questão trata justamente dessa questão, né? Qual era o perfil político, a proposta política de cada um. E eu vou ler aqui as questões, as respostas, tá? Pedro disse que tanto Stalin como Lenin acreditavam que era importante crescer a Rússia, né? Ou seja, a União Soviética. Mas Trotsky era mais internacionalista, tá? E Stalin já pensava o contrário. Segundo Borges, Stalin queria que a Revolução Russa servisse de modelo para outros territórios. Justamente. No final dessa disputa, quem ganhou foi Stalin, dando assim início ao sistema conhecido como stalinista. Então está correto. O princípio do Trotsky era justamente esse, era mais internacionalista, né? E já o Stalin não. O Stalin ele tinha essa questão de reforçar a Rússia, a própria União Soviética, para que ela pudesse crescer. Trotsky apoiava uma revolução socialista, difundir para outros países. Já o Stalin acreditava que a revolução deveria ser consolidada primeiro do seu país. Val respondeu aqui de forma mais resumida, mas é isso mesmo, tá? O Stalin queria primeiro fortalecer seu território para depois dominar outros territórios, e o Trotsky não. O Trotsky já queria difundir o socialismo em vários territórios. Deixa eu ver aqui, Carolzinha. Deveria ser levada aos países por tirar do isolamento internacional. Stalin defendia o fortalecimento do socialismo interno. A mesma coisa que a Carolzinha disse. Todas estão corretas. Ela explicou aqui de forma bem mais direta. Trotsky acreditava que a revolução deveria ser levada a todos os outros países para tirar a União Soviética do isolamento, e Stalin defendia o fortalecimento do socialismo interno, ou seja, da própria União Soviética, que foi o que aconteceu, né? Muito bem. Augusto. Os países, forma de sobreviver ao socialismo. Stalin acreditava que a revolução deveria... A mesma coisa do Augusto, praticamente, está correto também. Júlia acreditava... Juju está dizendo aqui, acreditava no modelo no país, acreditava que no meio fortalecer o socialismo interno para depois levar... Não sei se não... Muito bem, todas estão corretas, viu? Todas estão aí com palavras diferentes, mas na mesma pegada, né? Julinha disse aqui, acreditava que a revolução seria o modo de elevar a União Soviética em relação a outros países, né? Elevar. Stalin acreditava por meio de fortalecer o socialismo interno. E tá certo, tá certo, Carolzinha. Tá certo sim. O que tu disseste está correto. Aí Augusto pegou uma pegada aqui diferente, galera, ó. Tem uma coisa diferente que Augusto colocou aqui, interessante, que é bem interessante, ó. Trotsky também criticava a burocratização do Estado e o excesso de poder na mão do chefe do governo, que no caso era o Stalin. Muito bem, Augusto. E foi por isso que o Trotsky passou a ser opositor e caçado e foi se refugiar no México. E por lá morreu a mando parecendo aquela vovozinha gaga, do Stalin. Né? Como eu contei para vocês na aula, quando eu falei sobre a Revolução, eu falei que o Trotsky foi para o México e por lá, né, ele morreu lá e tal, porque o Stalin havia encomendado lá essa morte e tal. Peraí, deixa eu arrumar aqui o fone. Pronto. Beleza, todas estão certas, todas estão corretas e a cereja do bolo aí foi Augusto, né? Augusto colocou uma pitada a mais, porque tinha essa questão de divergência política, né? A divergência política era o Trotsky, ele era muito mais assim, ele queria chegar e fazer logo revolução, né? Ele não queria a burocratização, a sistematização da política, né?
na União Soviética, né? E foi o que Augusto falou aqui, né? Ele falou sobre essa questão. Então, para Trotsky, era só chegar, fazer revolução e implantar o socialismo, né? Já para o Stalin, não. O Stalin ele achava que tinha que fortalecer o seu território, a União Soviética, através de sistemas burocráticos, de órgãos governamentais que quem iria controlar seria ele, né? Seria o próprio Stalin. E por isso o Trotsky era contrário a essa ideia. Que nada, Augusto, eu que agradeço, ficou show de bola aí. Bacana, beleza. Galera, bacana, tá ótimo. Deixa eu só marcar aqui. Ok. Beleza, bora para a próxima. Alguém quer ler essa aqui, cara? Alguém quer ler para mim? Tô com minha garganta meio seca. Alguém quer ler essa quarta questão? Só ler mesmo a pergunta. Lê aí, Cássio, porque gosta sempre de estar lendo. Pode ser, ótimo. Lê aí pra gente. Todo mundo acompanha aí, galera. A quarta questão. Lê o texto seguinte. O PC russo, que tinha poucos militantes em 1917, passou a ter 15 mil funcionários em 1922 e chegou a 25 mil em 1926. Em 1928, já contava 1 milhão e 300 mil membros, dos quais recrutados depois de 1924. O Estado Soviético, em 1928, com 2 milhões de funcionários, número equivalente aos de operários industriais. Explique como o aumento de funcionários do Partido Comunista Russo pagos pelo Estado ampliava o poder de Stalin e, consequentemente, de seu governo. Ok, peraí. Antes da resposta, bora discutir aqui, tá? Bora discutir aqui essa questão. Tem uma questão bem interessante, né? Cássio leu aí um trecho, tá? Que é referente à História Viva, tá? O livro fala do sonho ao pesadelo. Por que do sonho ao pesadelo? Porque quando o comunismo chegou lá na região da Rússia, todo mundo achava que eles iriam ter um sistema político muito positivo para o proletariado, para todo mundo, e depois esse sistema acabou se tornando um pesadelo, porque acabou se tornando um sistema totalitário, um sistema fechado, ok? E aqui ele está se referindo à questão dos funcionários e essa crescente, né, de funcionários do Partido Comunista Russo ao longo do poder de Stalin, como esses funcionários, né, aumentavam o poder de Stalin, ok? Então, e aí, o que vocês acham? Vocês responderam essa? Qual a ligação entre os funcionários públicos, né, os funcionários do Partido Comunista e o poder de Stalin, o aumento do poder dele? Qual a relação? Dá um tempo aí para vocês pensar. Não é uma questão tão simples, né? A gente acaba discutindo aqui um pouco de jogo político, né? Quando a gente fala sobre essa questão de funcionários e a questão do aumento do poder de Stalin, mas aqui no texto dá para você perceber o porquê, entendeu? E aí, pensem aí. Vou tornar a repetir aqui a pergunta. Explique como o aumento de funcionários do Partido Comunista Russo, pagos pelo Estado, ampliava o poder de Stalin e, consequentemente, de seu governo. E aí? Eita, essa daí foi difícil, né? Que todo mundo agora parou para
Mas é um raciocínio lógico aí, galera. Quanto mais funcionários Stalin tinha, mais poder ele possuía. Consequentemente, né? Mas por quê? Eu vou dizer para vocês que eu já sei a resposta. Enquanto vocês estão batendo cabeça, eu vou descer aqui para a próxima página e verificar qual é a próxima questão. A próxima questão é bem mais fácil. Ei, tio, tem um trecho aqui do texto da página 209 que eu acho que é a resposta. Pera aí, rapidão. Já recebi aqui uma resposta aqui. Rapidão, Cássio. O aumento do salário impacto pelo Estado, aumentar o poder do Estado, aumentar a burocracia que dificultava. Isso mesmo. Pronto, Julinha respondeu. Mas antes de eu falar a resposta de Julinha, qual é lá, Cássio? O texto que tu falou? Era 209, um trecho. 200, Para que a concentração... 209, deixa eu procurar aqui. 209. O último parágrafo? Eu vou ler aqui. Penúltimo. Penúltimo. Para que a concentração desses planos econômicos fosse viabilizada, a burocracia da União Soviética foi ampliada ainda mais, aumentando o número de funcionários pagos para fiscalizar a produção e enviar informações a Moscou, capital da União Soviética. Isso fazia com que os gastos do governo aumentassem, mas ao mesmo tempo concentrava nas mãos de Stalin o controle do país. É isso mesmo. E foi o que Julinha respondeu aqui, ó. Julinha respondeu a mesma coisa. Ela conseguiu encontrar aqui a resposta primeiro. Então, galera, para quem não sabe qual é a resposta dessa questão, que realmente é uma questão tanto, né, um pouquinho mais complicada, ela está na página 209, onde Cassie encontrou aqui e Julinha também encontrou. No penúltimo parágrafo, tá? No penúltimo parágrafo. E eu vou ler aqui a de Julinha, porque a de Julinha está bem sintetizada. Julinha respondeu: o aumento dos funcionários, mesmo sendo pagos pelo Estado, aumentava o poder de Stalin, pois aumentava a burocracia, que era tudo que Stalin queria, né? O aumento da burocracia. Porque com o aumento da burocracia dificultava uma revolta da sociedade. Então, o que é burocracia? Burocracia é vários órgãos, né? O governo tem vários órgãos, dividir as coisas dentro de vários órgãos. Muitas pessoas dependiam desse salário pago pelo governo. E eles não se revoltavam, porque eles viviam às custas do governo. E aquelas pessoas que não viviam a custas do governo, elas também não se revoltavam. Por quê? Porque elas não sabiam aonde recorrer, para onde, né, para onde lutar. Outro fator é o fator que está na página 209, que é o fator de que todos esses órgãos, eles acabavam controlando a sociedade. A mando de quem? A mando de Stalin, né? Então, isso também é um fato muito interessante, tá? Então, todos esses órgãos serviam, né, como controle da população. Então, Stalin controlava a população através desses órgãos, através da burocracia, e a sociedade não tinha como se livrar disso. Por isso que quanto mais funcionários públicos, mais órgãos públicos, mais burocracia e mais controle em relação à sociedade, ok? Para quem quiser uma resposta bem amarradinha, página 209, penúltimo parágrafo, Cássio encontrou e Juju aqui também. Beleza, Augusto, fica tranquilo. Esse negócio de internet mesmo é complicado. Não esquente, ok? Então, bora lá. É isso aí, galera. Deixa eu só anotar aqui. Ok. Aí a gente vai para uma questão aqui facinho, 211. Essa questão aqui é bem fácil. Quais diferenças podem ser notadas entre as imagens apresentadas? Como elas podem ser explicadas? Aí nós temos duas imagens aqui, né? Nós temos a fotografia de Lênin, né? Discussando
na praça em Moscou em 1920, logo ali, né, no período da Guerra Civil. Lembrando, tá? A Guerra Civil vai de 1918 até 1922, e ali nós já estamos na metade da Guerra Civil. E a gente percebe uma diferença entre a fotografia de cima e a de baixo. Entendeu? Aqui parece jogo dos 7 erros. Quando eu olhei essa questão, falar isso para vocês aqui rapidinho. Quando eu olhei essa questão na primeira vez, vocês acreditam que eu demorei para perceber qual era a diferença? Eu estava procurando outra coisa aqui e tá bem na cara, né, a diferença. Tá bem na cara. E aí, qual é a diferença da primeira para a segunda? Eu ia dizer a qualidade da foto. Não, mas engana, né? A gente fica procurando, cara, o que que tem de, o Eu que ia que tem dizer a de, qualidade da foto. né? O que que tem de diferente aqui, né? Eu acho que é a segurança, né? Segurança? Por quê? É, porque aqui, ó, na primeira imagem, ele tá mais protegido. Tem uns caras ao redor dele, É, tem uns assim, caras ao do redor lado. ali dele. Mas no de baixo, não. Tá vendo os caras aqui? Tá vendo o cara de barba? É ele mesmo. Tá vendo um cara de barba ao lado e outro cara de chapéu? É eles dois que eu tô falando. E embaixo eles não estão, né? É. Certo? Pois é. Sabe quem são esses dois caras? O que tá com o chapeuzinho é Trotsky, tá? O que tá de chapeuzinho, quer dizer, os dois estão de chapéu. O que tá de bigode é Trotsky. O que tá de barba é o Levi Kamenev. Esse Levi Kamenev, ele era um também dos bolcheviques, certo? E o que acontece aqui? Vou explicar isso aqui para vocês. Depois que Stalin assumiu o poder, a única pessoa que representava a luta na Revolução Russa era o Lenin. Então, o que Stalin mandou apagar? Mandou apagar o seu inimigo, que era Trotsky, e os aliados de Trotsky, que no caso era esse carinha aqui, ó, o Lev, que é o cara de barba. Entendeu? Então, quem mandou fazer essa montagem aqui, apagando esses dois caras da história, foi o Stalin. Entendeu? Para que a população não pudesse ver o Trotsky, nem lembrar do Trotsky. Tá vendo como é que era o sistema político stalinista? O cara tinha controle. Coloquei o mel. O cara tinha controle até das fotografias históricas da nação. Então ele mandou apagar, apaga aí, para que ninguém lembre que Trotsky um dia existiu. Lenin sim, né? Porque Lenin era o mentor, mas Trotsky não. Então depois que Stalin assume o poder, ele manda apagar todos aqueles que ele considerava ser seus opositores. E esses dois carinhas são opositores aí do Stalin, entendeu? Então isso aí era atendendo os interesses do regime stalinista. Era uma forma de controlar a população para que a população nem lembrasse de quem um dia foi o Trotsky, ok? Beleza? Então Stalin ele era um cara bem danadão mesmo, só o cara era mala, né? O cara era mala. É verdade. Evelyn falou uma coisa curiosa aqui. Do ponto de vista da Evelyn. Evelyn falou que ela viu em um vídeo sobre Stalin. Vocês estão lendo aí, né? E ter mandado apagar seus concorrentes da história. E falava seu primeiro Photoshop. Foi mesmo, Evelyn, porque isso aqui é de 1920. Se bem que ele mandou apagar isso aqui, não foi em 1920, né? Ele mandou apagar isso aqui em 1926, 1927. Quando o regime dele já estava fortalecido. Mas, de certa forma, ele foi o primeiro cara do Photoshop mesmo, porque ele conseguiu apagar todos os seus concorrentes, aí, seus opositores, das fotos oficiais da União Soviética. O cara era mala mesmo, né? Beleza, então bora pra cá, né? Bora descendo.
Vamos para a página... Cadê? Vamos para a página... Aí essa atividade aqui, ó, essa atividade da página 212 e 214, a gente deixa para a próxima aula, tá? A gente dá um tempo aqui de stalinismo e bora para a Alemanha agora, falar um pouquinho da Alemanha. Vamos para a página 219. Localizem aí a página 200. Hitler. Bora falar um pouquinho agora da Alemanha. A gente já falou bastante aí da Itália e da União Soviética, já respondemos bastante questões. Bora agora falar sobre Hitler, ok? E bora falar sobre a Alemanha, né? Então, bora só contextualizar, lembrando, tá, cara? A Alemanha é a principal nação aí, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela monta a Tríplice Aliança, e na Segunda Guerra Mundial ela forma o eixo, né? Inclusive eu comecei a aula sobre Segunda Guerra Mundial, mas vou deixar para completar essa aula nas semanas que vão vir, beleza? Porque a gente precisa corrigir essas atividades. E aí nós temos Hitler, né, naquele período entre guerras, formando o Partido Nazi, o Partido Nazista. E a gente falou muito sobre Hitler aqui nas aulas, né? E o cara era daquele jeito, né? E bora para as questões e a gente fala mais um pouquinho sobre a questão do Hitler. E na página aqui 219 a gente tem um textão. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Primeira questão, 219. Leia o texto a seguir sobre as consequências da hiperinflação alemã ocorrida na década de 1920. Ok, bora lá. Uma mulher sentada em um café poderia pedir uma xícara de café por 5.000 marcos, né? E ser solicitada a dar 8.000 marcos para o garçom 1 hora mais tarde. Isso aqui é a inflação, tá? Essa primeira parte aqui está falando da inflação das coisas. Por exemplo, uma xícara de café em um momento valia um valor e 1 hora depois aumentava esse valor. Então o preço ficava desequilibrado naquele período, tá? 1 quilo de pão de seio, carro-chefe da dieta alemã cotidiana, custava 163 marcos em 3 de janeiro de 1923. Acima de 10 vezes esse valor em julho, 9 milhões de marcos em 1º de outubro, 78 milhões de marcos em 5 de novembro e 233 bilhões 2 semanas mais tarde, em 19 de novembro. Meu Deus do céu. Olha só a inflação gigantesca que tinha aí, cara, na Alemanha. Um pão custava, primeiro, cadê? Um pão custava 163 marcos, depois 9 milhões, 78 milhões, 233 milhões, 2 semanas depois, em 19 de novembro. Explique o que ocorria com a moeda alemã na ocasião mencionada. Caramba, são números assustadores. Enquanto vocês estão pensando aí o que acontecia com a economia alemã e a moeda, eu vou contar aqui rapidamente uma história para vocês que a gente ainda vai estudar esse ano, mas lá para o finalzinho do ano. O Brasil também já passou por esse processo de hiperinflação. Se a gente voltar... Não, a gente vai voltar, se Deus quiser. A gente já passou por esse processo aí, cara, de hiperinflação. Eu já era vivo, só que eu era criança, né? Eu não lembro. Mas no governo de José Sarney, para quem não sabe, José Sarney é maranhense, tá? Pai da Rosiana Sarney. Então, no governo de José Sarney, em 1988, Nossa. a gente... Porque o pessoal ainda pergunta assim, quem é José Sarney? A galera que é mais nova, né? Então, no governo de José Sarney, em 1988, 1989, a nossa inflação, galera, chegou aos absurdos de 102%. O
que significa isso? Significa que o preço do arroz de manhã era 1, de tarde aumentava, de noite triplicava. Entendeu? Então, quando a inflação está desregulada, está de acordo com a resposta de Carolzinha que a gente vai ler aqui, ó. Estava perdendo valor, já que as pessoas estavam trabalhando muito e com o que elas ganhavam não dava para comprar nenhum básico para sobreviver, já que as coisas estavam muito caras. Isso aí é inflação. Tu trabalha, 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 só que o dinheiro fica muito desvalorizado. E aí o preço dos produtos ficam lá em cima. A moeda alemã estava desvalorizada após a Segunda Guerra Mundial e os preços estavam descontrolados. Juju, pós-Primeira Guerra, tá? Pós-Primeira Guerra. A gente está falando de 1922, 1923, tá? É pós-Primeira Guerra Mundial. Só te confundiu. Mas é isso aí, tá? Pós-Primeira Guerra Mundial. Então, sabe um lugar no mundo que está passando por isso aí hoje? A Venezuela. Vocês já assistiram lá na TV, no jornal? A moeda venezuelana é tão desvalorizada que um dia desse eu assisti no jornal Hoje, e no Jornal Nacional, o pessoal estava deixando as cédulas de dinheiro na calçada, porque não é uma moeda desvalorizada. Se o real vale 5 dólares, acho que é dólar venezuelano. Um dólar venezuelano é o equivalente, se não me falha a memória, até a última vez que eu vi aí, a $1.000. Entendeu? $1 venezuelano corresponde a $1.000. Olha a desvalorização da moeda lá da Venezuela. O povo lá tá morrendo de fome. Entendeu? Por quê? Porque o que eles recebiam, eles tinham que juntar assim, um monte de dinheiro para comprar 1 quilo de arroz. E a mesma coisa aí que a Alemanha estava passando naquele período de pós-Primeira Guerra Mundial, né? A desvalorização da moeda, então as pessoas estavam morrendo de fome, e é isso aí, né? O marco, né, era a moeda naquele período, ok? Beleza? Faltam uns 5 minutinhos, dá para a gente responder mais essa. Vamos lá. Segunda questão. Leia o texto a seguir escrito por Hitler. Durante milhares de anos, ninguém poderia falar em heroísmo sem se lembrar do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Então, me gerar dos erros do passado, a visão imortal da sólida fronte dos capacetes cinzentos de aço, que não se dobra nem recua. Enquanto existirem alemães, eles serão presentes no espírito que assim foram no passado seus ancestrais. De acordo com a visão de Hitler, o que a participação do exército alemão significa para a Alemanha, por quê? Então aqui nós temos um texto que foi do próprio Hitler, né? Do próprio Hitler, um soldado chamado Hitler, que ele vai exaltar a luta do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, falando sobre a sua visão imortal, né? Fazendo com que vangloriando os alemães na Primeira Guerra Mundial, o espírito deles e o quanto eles eram soldados leais à Alemanha, ok? E a pergunta é, de acordo com a visão do Hitler, o exército alemão significava o que para a Alemanha? Sim, é isso mesmo. Essa pergunta é a tua resposta, Maria. Essa tua pergunta é a resposta. Maria está perguntando aqui, ó. Ele dizia que o exército era como herói, como os heróis? Sim, é isso que o Hitler passava para a Alemanha. É a resposta da nossa questão, né? Então, para o Hitler, a participação do exército alemão na Primeira Guerra Mundial e o significado que eles tinham para a Alemanha era que os caras eram heróis, entendeu? Que eles não eram culpados, os vilões da Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, né? O exaltecer os soldados era algo que Hitler fazia. Até porque Hitler foi um soldado, né? Hitler foi um cabo durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele exaltecia.
E por que, galera? Por que Hitler botava os soldados e o exército da Alemanha lá em cima? Para a gente fechar a correção. Qual era o objetivo? Enquanto vocês estão pensando, deixa eu ver se eu encontro bem aqui minha revista que tem um Hitler. Acho que eu já mostrei para vocês, né? Deixa eu procurar bem aqui, 2 minutos, 1 minutinho. Pronto, encontrei aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho essa revista, ela é antiga, é uma revista de coleção, tá? Ela tem o Hitler aqui, conta a história do Hitler, e tem falando, né? O período que ele era cabo e lutou na Primeira Guerra Mundial, e aí cria-se aquele espírito de vingança, e você já sabe que ele é o responsável pela Segunda Guerra Mundial, né? Então essa revista é bem legal, porque ela é de 2014, e ela foi uma edição especial em relação aos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Foi uma coleção, eu tenho ela guardada, comprei, né? E aí tem falando sobre todo o processo de Hitler na Primeira Guerra e tal. Tem até falando assim, caso Hitler tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial teria acontecido. Então, esse tipo de... Opa, eu falando aqui que vocês não devem estar nem ouvindo. Desculpa. Então, essa revista aqui ela é bem legal, porque ela é uma revista comemorativa e tem falando do Hitler, né, quando ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ok? Na próxima aula eu falo um pouquinho mais dela para vocês. É uma revista comemorativa dos 100 anos da Primeira Guerra, lançada em 2014. Ok, mas e aí, galera? Só para responder essa para a gente fechar, o porquê que Hitler exaltava tanto os militares alemães? Só porque ele foi cabo e lutou na guerra? Quem? Bora lá que nosso tempo tá acabando. Vai acabar e você não me responde. Não acredito que vai acabar e ninguém vai me responder. Cássio? Galerinha? Oi, tio. Vai acabar aqui o tempo e ninguém vai me responder essa questão? Rapaz. Ó, vai cair aqui, a gente volta só pra gente responder essa questão e me despedir de vocês, tá bom? Vai cair aqui a conexão e eu repito a pergunta.